Olá, meu nome é Ellen Caroline, eu sou aluna do curso de Licenciatura de Pedagogia da Uninter, do Polo Presencial de Cianorte, no Paraná. Meu RU é o 156.0823 e eu estou na fase final do meu curso, então eu ainda fiz esse daqui eu vou apresentar para vocês, é o meu estágio supervisionado de ensino médio. E eu fiz pelo manual do Covid, tá? Do ensino médio que eles desenvolveram durante a pandemia, no início da pandemia, para nós poder concluir o nosso curso, tá? E o que eu vou falar para vocês? A gente tem que dar uma aula, né? Ou uma ideia de aula de 10, 15 minutos para vocês aqui na rede social. Aqui no YouTube eu vou fazer para vocês, tá? Mas eu vou estar divulgando no Facebook e eu conto com a ajuda de vocês. O porquê que eu não fiz antes, então eu tô aqui também me justificando que eu não fiz antes por causa do meu trabalho, querendo ou não, meu trabalho não parou e todos nós temos filho, família, tudo, trabalho, e eu moro em uma cidade, trabalho em outra, e foi acabando indo e eu não tinha conseguido fazer antes, tá? Daí então agora eu vou estar fazendo para vocês, para finalizar o meu curso. Então a minha aula vai ser de Sociologia e eu vou falar para vocês um pouquinho sobre cultura e suas diversidades, tá? A origem, né? O que é cultura, o que a sociedade entende por cultura, como podemos definir esse conceito, e eu vou trazer uma definição de um grande autor, né? E eu vou falar para vocês, então, né, desse plano que eu desenvolvi, meu plano de aula, tá? Então, o meu plano de aula tem base, tá, nesse livro, né, do Edward Taylor, de Sociologia, que é Cultura, um conceito antropológico, né, de Roque Laraia, foi ele quem escreveu esse livro, e eu tirei algumas coisas dele, assim como de vídeos, tá? Eu me influenciei por vários vídeos que tem no YouTube, muito bom. Um deles é do Brasil Escola, que eu me fundamentei para estar apresentando para vocês essa aula, tá? Que cita várias coisas boas, tá? Depois eu vou deixar na descrição para vocês também do vídeo, de onde que eu tirei, aonde que eu me basei para estar apresentando para você essa aula, tá? Porque a aula da gente nada mais é que uma pesquisa que a gente se fundamenta, né? Então a gente vai pesquisando e vai montando a nossa aula. Então eu me fundamentei nesse vídeo, tá? Que tá disponível, depois eu vou deixar no comentário o link dele, tá? Então, o Edward Taylor foi o primeiro autor, foi um autor, né, um dos, que conceituaram o que é cultura. E o conceito que ele trouxe é o que mais legal, é o que mais a gente pode se entender e mais pode se embasar, ter fundamento para fazer, porque traz muito claramente o que é cultura. Porque a gente, cultura, muito diferente de que todo mundo pensa, não tem relação com pessoas, né? Não é uma visão preconceituosa, assim como a gente escuta falar assim, tal pessoa não tem cultura, aquele determinado grupo não tem cultura. Nós não podemos falar isso, né? Porque cultura não significa isso. Então, o que o Edward Taylor trouxe para nós? Que cultura é um amplo sentido etnográfico. Cultura é este complexo que inclui conhecimentos, crenças, artes, lei, moral, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de sociedade, tá? Legal? Não foi? Eu retirei, esse daí é uma fala de Taylor, tá? E que explica certamente, corretamente, como que eu posso dizer, que explica claramente o que é cultura, né? Então não tem nada a ver do que nós, enquanto sociedade, ficam dizendo por aí, por ali, por aqui, que é cultura. Então a gente acha que é uma coisa, mas a gente não se fundamenta, né? Então eu achei muito legal essa citação, essa fala dele que tá lá disponível nesse livro do Roque Laraia, tá? Então, as formas que a gente tem de aprender, de adquirir,
é uma relação de hábitos adquiridos. Então, tem duas formas, que é a forma assistemática e a forma sistemática. A forma assistemática são os costumes. Então, a gente aprende com a nossa própria convivência, né? Sotaque, diferente, que a gente tem aqui no estado do Paraná, nós temos uma maneira de falar, né? E dentro do estado do Paraná, há várias outras culturas. Porque eu moro aqui na região noroeste e a região norte pode ter outros costumes, né? Diferente da região noroeste. Né? Assim como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Amazonas, Nordeste, né? Lá na Bahia, no Alagoas, cada região tem o seu costume, né? Então é uma forma assistemática de cultura. A forma sistemática, nós podemos dizer que se aprende nas instituições, né? Nas instituições formais, que as duas, sistemática e assistemática, caminham juntas. Então, a gente aprende na instituição, a forma sistemática, né? Que podemos dizer que a principal forma são as leis, né? Regras que dentro da instituição a gente aprende a conviver em sociedade, né? A escola, juntamente com a família, né? Desempenha pra gente, em volta em torno da educação, né, que a gente traz, né, agrega mais cultura e valor, né, pra nossa cultura, tá? Então, dessas formas, a sistemática e sistemática, vão desencadear os elementos de cultura, que são as características de cada cultura, né? Então, um traço de cultura, né? Traço de cultura é o menor elemento de cultura, é uma marca cultural. Por que menor? Porque é uma língua, é um dialeto, é alguma coisa que marca aquela cultura, tá? Juntando todos os traços de cultura, nós vamos formar o complexo cultural. O que é o complexo cultural? É a junção dos traços culturais e suas relações, né? Que vão se relacionar e vai formar o complexo cultural de uma determinada sociedade. Esse complexo cultural, a gente vai ouvir dizer a área cultural, que é onde se manifesta o complexo cultural, que é a junção, né, de uma determinada sociedade, né? Então, é o local que se manifesta, é a área cultural, é onde se determina a cultura, tá bom? Onde se manifesta, né? Mas, porém, né, vamos dizer assim, com as novas tecnologias, né, internet, robótica, tudo que foi desenvolvido com as novas tecnologias fizeram que o quê? Que as culturas se disseminassem, né, se espalhassem pelo mundo. Então, a cultura indígena pode ser desenvolvida em outra cidade, em outro estado, não num determinado estado. A cultura japonesa pode ser desenvolvida em outro país, porque o que nós sabemos que o Brasil é rico em culturas, né? Em complexos culturais, né? Em várias etnias, em várias tipologias, né? Várias formas culturais. Aqui nós temos vários complexos culturais, porque o Brasil nós temos cultura alemã, cultura japonesa, né? Cultura arábica. Aqui no Brasil é o país rico, temos uma diversidade de culturas. Então, uma cultura que foi desenvolvida lá no Japão, costume, jeito de vestir, língua, também foi desenvolvida aqui no Brasil, né? Dentro dessas tecnologias, né, também tem o avião, né, que transportou, que trouxe as pessoas, a embarcação que trouxe as pessoas para cá, para viverem aqui e desenvolver a sua cultura, né? Então, a tecnologia ajudou a disseminar, a espalhar as culturas, né? E dentro disso, também temos o padrão cultural, que são os comportamentos compartilhados por um mesmo grupo, né? Por exemplo, a moda. A moda é um grande exemplo de padrão cultural,
né? A moda desenvolvida nas passarelas podem ser empregadas na rua em qualquer lugar do mundo, né? Então, qualquer lugar do mundo pode se desenvolver a cultura de uma moda, né? Um padrão cultural de uma determinada região pode se desenvolver no Brasil inteiro, no mundo todo, na verdade, né? Então, juntando esses elementos de cultura que eu falei para você, padrão cultural, área cultural, complexo cultural, traço cultural, né? Esses elementos culturais formam a tipologia cultural, né? Que são as mais variadas formas de cultura e diversidades, né? Então, dentro da tipologia cultural, a gente pode elencar, se é assim que podemos dizer, em cultura popular e cultura de massa, tá? Cultura popular surge no povo e ali surge numa determinada sociedade e ali se mantém, né? Uma cultura de massa, melhor dita, é um processo de comercialização de uma determinada cultura. Um exemplo que eu ouvi e que foi citado no outro vídeo foi a música sertaneja universitária. A cultura de cantar esse estilo musical fez com que gerasse dinheiro, gerasse renda, e hoje é um dos mais tocados no mundo todo, né? Então gerou um comércio, né? Então são para parcelas culturais, podemos dizer, né? E eu trouxe para vocês, né? Vou deixar também nos comentários, na descrição do vídeo, uma ideia de vídeo para vocês assistirem, né? Uma ou duas ideias eu vou deixar lá para vocês assistirem, vídeos que nós podemos trabalhar, né, em cima dessas músicas, né? Uma das músicas é a música Inclassificáveis, que é cantada por Arnaldo Antunes e também por Ney Matogrosso, tá? Que foram os dois que interpretaram essa música. E ela é muito legal, tá? Conta de como que é formado, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Vai contando rapidamente e lindamente nessa canção as culturas que nós temos aqui diversificadas no nosso país, no nosso Brasil, tá? Daí eu vou deixar na descrição. E a partir dessa música, o que a gente pode trabalhar dentro da sala de aula com os nossos alunos, né? De ensino médio. Podemos trabalhar com eles debate, tá? Podemos trabalhar rodas de conversa, dramatização. Essa música é 10 para dramatizar, tá? Pesquisas, né? Podemos pesquisar outras maneiras, né? Podemos ter inúmeras formas de trabalhar com esses alunos, tá? Dentro do ensino médio para trabalhar a cultura, né? Podemos trabalhar numa exposição, numa feira de ciências, né? Numa mostra cultural, ou melhor dizer, podemos realizar uma mostra cultural que podemos várias canções, né, brasileiras que podemos colocar nessa mostra, né, para todo mundo ter acesso, conhecer e tirar essa visão equivocada que a gente tem de cultura, tá? Então, muito obrigada. Essa foi minha aula de sociologia. Eu espero que eu tenha atingido o objetivo com vocês, e o que ficou em dúvida, eu espero que vocês deixem no comentário para me melhorar, tá? Muito obrigada. Meu nome é Ellen Caroline. Foi um prazer desempenhar essa aula para vocês, tá? Tchau!